todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagens Mulheres de Valor. Hoje a gente vai falar de uma mulher incrível e muito criativa. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, aproveita e se inscreve e também ativa as notificações. Vamos lá! Pessoal, hoje a gente vai falar de uma mulher incrível da Bíblia chamada Miriam. Eu vou contar um pouquinho da história dela e o que a gente pode aprender através da história de Miriam. Muitos de vocês conhecem a história de Moisés. Moisés, ele é o libertador do povo de Israel, ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Só que na época quando Moisés ele nasceu, era uma época onde os hebreus, os meninos hebreus que nascessem, eles precisariam ser mortos. E a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por até 3 meses, mas depois desse tempo ela preparou um cestinho, colocou eles nas margens do rio Nilo e deixou ali que Deus cuidasse dele, com medo de que Moisés fosse pego ali pelos egípcios e acabasse morrendo. E confiando em Deus, a mãe de Moisés coloca ele ali dentro daquele cestinho no rio Nilo, e Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, ela fica acompanhando ali pelas margens do rio Nilo, vendo como que aquele cestinho onde seu irmão estava, aonde que ele ia parar. E Miriam é muito usada por Deus nesse processo aí de salvação de Moisés, né? Finalmente, a filha de Faraó encontra Moisés, decide ficar com ele, e como ela não tinha filhos, a Miriam, ao observar que a princesa pega o menino hebreu, ela corre lá e pergunta para ela se ela não queria que ela fosse atrás de uma mulher hebreia para amamentar a criança. E na hora a princesa topa a ideia e Miriam vai atrás da sua própria mãe, que ficou ali amamentando Moisés. Inclusive a Bíblia fala que até o desmame ela ficou cuidando ali de Moisés e recebendo inclusive um salário por isso. E aí depois desse período aí de desmame, aproximadamente 3 anos de idade, ele vai morar no palácio de volta com a princesa. Então a gente percebe aí que Miriam ela fez parte desde criança ali, desde muito jovem. Ela era uma menina muito ousada, né, muito corajosa e muito autêntica. E ela acompanha ali esse processo de salvação do seu irmão. E aí a gente percebe que depois que eles crescem, né, a história vai falar um pouquinho sobre a libertação do povo de Israel. Moisés ali sendo usado como grande libertador do povo e Miriam tendo ali também a sua grande importância nesse processo aí de conquista da terra prometida. A Bíblia fala que Miriam ela era uma mulher muito criativa e é muito comum a gente encontrar na Bíblia Miriam escrevendo canções, cantando, dançando, louvando, inclusive conduzindo o povo e as mulheres de Israel a essa prática da adoração e celebração a Deus, né? Então ela era uma mulher muito criativa, que a maioria das letras das suas canções elas traziam realmente uma inspiração das experiências que o povo de Israel havia tido, dos milagres que Deus ia fazendo. Tanto que a Bíblia relata que após a travessia do Mar Vermelho, né, quando Deus ali opera o seu grande milagre, grandes maravilhas ali à vista do povo, Miriam em celebração, ela louva, ela canta e inspirada por esses acontecimentos que Deus fazia, ela escreveu esses poemas aí de louvor a Deus. Então a gente vê a Miriam ali realmente como uma mulher de muita influência, né, de muita criatividade, com muita autenticidade. E a gente tem muito a aprender com ela, porque nesse tempo Deus tem levantado também mulheres muito criativas, cheias de autenticidade para fazer a obra dele, seja através da dança, através da música, através dos poemas, através daquilo que Deus ele quer usar você. E às vezes a gente também não aprende somente com os acertos, às vezes a gente aprende também com o erro das pessoas. E isso aconteceu, infelizmente, com Miriam. Em determinado momento da história, a Bíblia fala que Miriam ela começa com uma implicância com a esposa de Moisés. E essa implicância ela dá resultado aí numa rebeldia, né? Miriam ela se rebela contra a autoridade de Moisés, contra a liderança de Moisés, que era algo inaceitável por Deus, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. E Miriam
ela sofre muitas consequências aí dessa atitude de rebelião dela. A palavra de Deus diz que Miriam ela ficou leprosa. E como muitos de vocês sabem, os leprosos naquela época, eles precisariam ser afastados do povo para que não contaminasse os demais por causa da doença. E assim acontece com Miriam. A Bíblia relata que ela ficou por 7 dias afastada do acampamento. E por causa da intercessão de Moisés, Deus curou Miriam e ela pôde retornar ao acampamento, né? Então nós temos muito a aprender também com esse erro aí de Miriam, né? Que ela deixou que uma mágoa, que uma chateação se transformasse aí numa rebeldia. Então aí fica um ponto de alerta também pra gente. Muito cuidado com aquilo que a gente tem guardado no nosso coração. Às vezes algumas chateações que talvez no futuro se transformem em algo muito maior, como foi o caso de Miriam, se transformou aí, infelizmente, em uma rebelião. E uma coisa interessante é que enquanto Miriam ficou os 7 dias afastada do acampamento, o povo de Israel ficou acampado e não pôde seguir viagem rumo à terra prometida. Então ela atrasou aí, por causa da rebelião dela, em 7 dias a caminhada do povo aí no deserto. Então todas as vezes que a gente se rebela contra algo, com certeza a gente vai atrasar os processos aí de Deus para nossa vida. Então, para a gente encerrar aqui a história de Miriam, eu quero ressaltar 3 características assim muito fortes nela. A gente sabe que, apesar dos erros que ela cometeu, dos defeitos que ela tinha, nós também temos muito a aprender com ela. E a primeira qualidade é a coragem que ela teve, como eu falei no início, a coragem de, mesmo sabendo ali do grande perigo que o povo egípcio representava, ela não teve medo de defender o seu irmão, se aproximar da princesa, né, que era também uma egípcia, e inclusive solicitar, né, a princesa que fosse buscar alguém e traz a sua mãe para amamentar o menino hebreu, que era o seu próprio irmão Moisés. A segunda característica muito forte nela é a autenticidade de Miriam. E isso você percebe nos cânticos, na dança e no louvor dela. E o terceiro é a sua criatividade, principalmente aí para escrever músicas, né, que exaltavam o nome do Senhor. Espero que você tenha aprendido muito com essa mulher incrível, tanto com os seus erros quanto com os seus acertos. Que Deus te abençoe e continue ligado aqui com a gente, porque essa série está sendo muito abençoada. Que Deus te abençoe e até a próxima.